Se você viesse me falar que qualquer cara foi pego com a boca na botija utilizando contas fake pra poder fazer merda na internet, instantaneamente na minha mente viria o Kevin Durant. E parece que o mano não aprendeu dos ocorridos de 2017 e voltou a repetir as mesmas cagadas. Eu acredito que todo mundo aí durante esse carnavalzão deve ter assistido ao All-Star Game assim como eu. E visivelmente o Kevin Durant primeiramente estava grudado no telefone dele o tempo inteiro. O cara entrou pelo túnel sem falar nada, tava dentro da quadra com o celular e mais engraçado de tudo é que no mesmo final de Semana das Estrelas ele também criticou os Champs de Aranha no Twitter por estar usando o celular durante o jogo das celebridades. Pô, 2 dias depois já fez isso, doidão. E outra, se a gente notar legal, quando tava tendo a apresentação ali de mostrar os jogadores, o Kevin Durant parecia estar bem incomodado com alguma coisa, a reação dele assim, a expressão facial mesmo, a pessoa que não tá se sentindo confortável com alguma parada e ele nem gostaria de estar ali naquela quadra, esse cara era o KD. E foi aí que detectaram mais uma conta fake, possivelmente, calma aí, eu vou deixar aqui aspas abertas. Existe uma grande, na minha opinião, praticamente certa possibilidade de que o Kevin Durant esteja por trás dessa conta fake chamada Get Off My Dickerson, que assim, colocando pro abrasileirado, pra você entender o que tá rolando, basicamente o sai do meu pau da Silva. E aqui a gente vai fazer o exposed aí dos arquivos do Kevin Durant, não é nada como o tal do Epstein, só que o problema é que tem muita parada aqui que pode complicar o futuro do Houston Rockets, acabar com a química real do time, isso que só a linguagem corporal recente do Kevin Durant, insatisfeito com alguns momentos em quadra, já estava fazendo isso, depois disso que vazou, de alguma forma pode ser que piore. Então a gente vai fazer aqui o detalhamento de cada um desses tweets e tudo começou por causa dessa postagem que vai estar aparecendo pra você. Um cara estava criticando o design dos novos troféus da NBA, tá ligado? O cara só não gostou da nova taça da NBA, que ao invés de ter a base quadrada, tem a base redonda, ao invés de ser brilhosa, ela é fosca, ao invés de ser lisa, ela tem aqueles riscos, mudou também o formato um pouco da bola e do aro, né, da cesta que fica embaixo. Aí ele colocou do lado a comparação do troféu de MVP e do troféu de defensor do ano. E cara, eu realmente acho que a maioria dos troféus ficaram meio genéricos, meio modernizados, e eu não gosto muito, eu prefiro os antigos. Eu acho mais da hora o troféu de MVP antigo, o troféu de defensor do ano antigo, tá ligado? Eles tinham um pouco mais de personalidade, mano. Assim como as logos da NBA dos anos 90, anos 2000, esse minimalismo, essa busca por uma incessante modernização de absolutamente tudo, eu acho que é um pouco evitável. Dá um pouco mais de personalidade, manter as coisas como são. Já pensou, por exemplo, a taça, trazendo pro futebol, a taça da Libertadores da América, ao invés de ser em cima daquela base, aquele círculo globalzinho com um jogador lá em cima, vira um negócio quadrado. Perde um pouco da história, da parada ali que tem atrelada a isso. Então não necessariamente você precisa, modernizar absolutamente tudo, mano. E aí o Kevin Durant se incomodou com isso e comentou o seguinte: caramba, damn, você odeia até os troféus? Aí o cara respondeu: não tanto quanto eu odeio seus investimentos em drones. Para contextualizar vocês, essa é uma referência à empresa Skydio, que o Kevin Durant fez um investimento em 2020, e essa mesma empresa fazia negócio para vender suporte de tecnologia para a inteligência militar de Israel durante aquela ocupação de Gaza. Aí o Kevin Durant foi lá e respondeu esse tweet desse cara falando: então você odeia os troféus. Meu Deus, cara, vocês são simplesmente miseráveis. Aí o cara respondeu de novo falando: essa não foi a única coisa que eu mencionei que eu odeio. Aí o Kevin Durant ainda foi lá e respondeu de novo: cara, por que você odeia os troféus tanto assim? Aí o cara falou: eles me parecem baratos e com pouca criatividade. E aqui está a resposta da sua pergunta. Agora você vai responder a minha pergunta a respeito do Skydio, aquela empresa de drone que você investiu? Ou você vai continuar da mesma forma, se esquivando e ignorando? E aí o KD não respondeu mais. E aí na mesma postagem, assim, na mesma discussão, tinha muita gente ali comentando a respeito de várias coisas assim pra irritar o Kevin Durant, coisas que ele já acabou deixando vazar, que incomodava ele antes a respeito das redes sociais e o nome dele envolvido em postagens. It goes pretty far, man. I've heard some of the most cruel things over social media. You know, people hoping that I get hurt. I've seen, I hope you tear your ACL tweets. I've heard racist remarks. I've heard everything. Então ele deu a brecha já que o sistema queria para os caras ficarem criticando ele mais em uma postagem que ele estava, teoricamente, ali com as notificações ativadas, ou acompanhando o que estava acontecendo por ali. E foi aí que veio esta conta. Um cara chamado Ryan, com @BasedFrog23. Ele simplesmente soltou a bomba a respeito de que, sim, toma aqui os arquivos do Kevin Durant, toma o exposed da
nova conta fake e tudo que ele está falando. Cara, primeiro eu já acho que é loucura o maluco ser um dos melhores jogadores da história da NBA. Eu não sei onde você classifica ele, então vou deixar em aberto, ele só é um dos melhores. E ter a mentalidade mais fraca do que um jogador da segunda divisão de campeonato amador de uma cidade de interior. E calma, depois que eu te mostrar os tweets, eu vou te mostrar o porquê que essa conta pode ser realmente do Kevin Durant. E detalhe, eu apenas vou utilizar palavras dele mesmo em entrevistas e podcasts. O primeiro tweet vazado, né, que na verdade essa conta tava aparecendo numa conversa privada onde saiu esses prints, mano. E o mais bizarro é que esse cara teve acesso a alguém que conversou diretamente com essa conta, ou realmente ele estava conversando com essa conta, tá ligado? O técnico chamou uma jogada para passar para o Alpi. LOL. O LOL é risada, né? Aqui falando sobre uma jogada, né, do Emil Doka que deve ter desenhado para passar a bola pro Alperen Sengun. Aí logo em seguida, eu vou acabar perdendo a bola com esse shit-ass team, tipo esse time de merda. Eu não tô nem aí, né? I don't give a... O seu franchise player, o seu jogador da sua franquia, não consegue arremessar e não consegue defender. Isso é muito pior do que os meus problemas com turnovers. Se lembrem que esse cara é o futuro de vocês. Mano, o cara tá falando na primeira pessoa como se ele fosse o Kevin Durant. Isso aí pra mim já não faz muito sentido um cara tá, tipo, aleatoriamente querendo se passar por algum jogador do Houston Rockets. E especificamente do Houston Rockets. E especificamente criticando Emil Doka e Alperen Sengun. Vamos pro próximo e esse provavelmente é o pior de todos na minha humilde concepção. Porque você não só foi um completo babaca com um jogador que está dividindo quadra com você, ele acabou entrando naquele mesmo limbo de não conheça seus ídolos, sabe? O dito foi o seguinte: eu não consigo confiar no Jabari Smith Jr., de converter a porra de um arremesso ou defender alguém. Apenas não entregue nas mãos dele um arremesso de lance livre de uma technical foul, né? De uma falta técnica, para ser honesto, to be honest. Mano, o que mais me complica de tentar entender isso aqui é as gírias dos caras, tá ligado? Tipo, essas abreviações. E logo em seguida, ele é meio retardado. That you've been playing here lately, but can you talk about the way that your game has improved with having Kevin on the floor? Yeah, I feel like it's real easy to play off of him. One, I mean, he brings 2 to 3 people to the ball consistently, you know what I'm saying? So you're gonna get open shots, and as far as playing off of him, it's easy. He draws so many people and draws so much attention. You get wide open shots, you get cross matches and stuff like that. So I've been loving playing with him, and it's honestly easy. Pô, é sério, mano. Estamos falando aqui do Jabari Smith Jr., que já falou que o Kevin Durant é um dos maiores ídolos dele, se não o maior. Ele se inspirou no Kevin Durant, ele baseou seu jogo no Kevin Durant. Ele imitava o Kevin Durant quando ele estava em desenvolvimento, ele queria fazer as mesmas coisas que o KD fazia, ou tentar replicar em quadra, né? Por causa de, pô, a altura, o estilo de jogo dele é semelhante quando ele foi crescendo, a posição que ele joga. O moleque ficou muito feliz no primeiro treino que ele pôde fazer com o Kevin Durant, depois que ele entrou na NBA, quando o Kevin Durant ainda não estava no Houston Rockets. Agora imagina o cara que você mais admira e que agora você tem a chance de ser companheiro de time dele falar isso de você, mano. Se isso não é prejudicial, assim, pelo menos em determinadas escalas, para um moleque de 22 anos que tá ainda tentando se provar como merecedor de ser o cara que ele esperava que ele fosse se tornar na NBA, eu não sei o que pode acontecer, mas eu realmente acho que esse aqui foi o pior de todos, tá ligado? De todos os que eu li. Até porque vai ter mais tweets daqui pra frente que fazem referências a companheiros antigos, companheiros atuais do Kevin Durant, e eu não vou nem voltar aqui pra citar, senão o vídeo vai ter mais de 20 minutos falando sobre os tweets antigos da outra conta fake que ele tinha no passado, em 2017, que foi descoberta e ele ficou de xereca. Continuando, o cara falou assim: puxe os números de todos os armadores e eu aposto que são similares no geral, tipo, os armadores da NBA na qual dividiram quadra com o Kevin Durant. E aí ele pegou e respondeu isso aí com: aquele cenário é totalmente ao contrário desse ponto, risadas. Eu não diria que o Kyrie Irving, está competindo comigo. Talvez tentando, tô tentando entender o contexto aqui também pra falar pra vocês, mas pra mim parece de tentar competir dentro de quadra por quem é o cara ali, digamos, o 0-1 do time, né? Aí logo em seguida vem um mas, aquele cara de pele clara, né? É aquele negro mais claro que ele tá se referindo aqui, na minha concepção, ao Stephen Curry, que ele até já falou numa entrevista coletiva junto com o Stephen Curry do lado que ele pensava que ele era branco. E aquele
aquele urso viciado em cocaína de triplo-duplo estava, tá ligado? Pra quem não entendeu a referência, tem um filme na qual um urso é viciado em cocaína. E o cara chamou o Russell Westbrook de urso viciado em cocaína. Mano, cara, esse cara não pode ter Twitter. Isso me deixa angustiado, porque quando eu tava pesquisando um pouco a respeito do assunto pra poder fazer esse vídeo pra vocês, teve um cara que eu não vou lembrar agora, mas ele fez um vídeo falando, trazendo de volta, né, porque na época eu não tinha rede social, assim, ativamente, eu também não acompanhava a internet, porque era muito difícil, assim, 2010, 2012, as pessoas terem computador com acesso à internet e, pô, ser tão globalizado como é hoje. Mas o Kevin Durant era um dos caras mais amados por toda a fanbase da NBA, cara. Até porque ele não ficava se envolvendo em polêmica, assim, direto, ele não se preocupava com discussões no Twitter sobre, sei lá, o Joãozinho 123 que mora com a mãe e tem 12 anos, mas hoje ele é esse cara, velho. Beleza, vamos continuar aqui. O próximo tweet, né, nesse chat de grupo que ele estava. Eu tenho saudade do James, mano. Aquele era um bom negro. Aí, essa conta, supostamente sendo KD, respondeu, levemente iludido. Tipo, delusional. O cara tá viajando, ele é meio viajado. Mas eu entendo ele. Um companheiro de time atual ele chama de retardado, o outro viciado em triplo-duplo como um urso maluco de um filme, e depois chamou James Harden de iludido. Aí vamos pro próximo. Ele falou assim, que o Kawhi Leonard é um cara engraçado pra caramba. Não é a palavra caramba que ele usou, né? Aí depois citou, assim, uma mensagem que ele mandou num grupo, provavelmente um grupo do WhatsApp que tá os jogadores, né, das Olimpíadas. Boa sorte, em uma mãozinha, né, de... realmente é o tipo de mensagem que dá pra esperar do Kawhi no privado. Aí agora ele tá criticando Luka Doncic. Vamos lá, no próximo, né? Kyrie Irving achou que aquele branco europeu fosse jogar de forma honrosa, tá ligado? Play honorable hoops, eu acho que o melhor significado em português é esse. Eu estou chorando, tipo, que ele tá dando muita risada ao fato do Luka Doncic, na época do Dallas, também não ser um bom defensor em quadra e eles terem falhado na hora de ganhar um título juntos. E aí depois ainda citou mais uma vez o Kyrie Irving no Dallas, tipo, aquele negro Kyrie Irving realmente está tendo seu melhor comportamento perto do europeu. Ele está, tipo, se comportando bem, não está se envolvendo em polêmica, tipo, como foi na época que ele dividiu quadra com o KD, lá de todas as tretas do Brooklyn Nets, da parte da vacinação e tudo mais. Mas aí logo em seguida ele continua falando, mas esse cara trata as pessoas como se alguém devesse alguma coisa pra ele. Como se o Luka, tipo, quisesse que todo mundo jogasse em volta dele, todo mundo tem que servir o Luka, todo mundo tem que jogar pro Luka. O time é o heliocentrismo do Luka Doncic. Aí depois um cara foi lá e falou assim, caramba, KD, você simplesmente não tentou tantos arremessos com tanta frequência como antigamente, né? Depois daquele período de vários arremessos errados, falando sobre o jogo que ele estava tendo naquela noite, né? Acabou forçando muito arremesso pra 3 e talvez te deixou fora de ritmo, né? Aí o KD respondeu a isso falando assim, eu não sei como fazer uma abordagem durante um jogo com esses caras. Reclamando mais uma vez de um time que ele comemorou pra ir, que é um time jovem que ficou em segundo lugar do Oeste na temporada passada e tem um futuro bem brilhante pela frente. Que ele, um cara de 37 anos, que teoricamente era pra ser o líder desse time, depois, né, da lesão e tudo mais, que antes estava sendo mais puxado ali pro Fred VanVleet, ele, Kevin Durant, não sabe como lidar com jogadores mais jovens que estão em desenvolvimento e são muito talentosos, não sabe como se comunicar com essa galera. Pô, que é isso, cara? Agora o homem criticou a época de Golden State Warriors. Ele estava incansável nessa conta aqui, velho. Eu comecei a responsabilizar o Stephen Curry por causa dos resultados ou por conta de alguma coisa que tá dando errado ali em quadra durante a sessão de filme. E os caras, vamos chamar assim, os negros do meu time começaram a me olhar assim. Eu não sei sobre quem ele tá falando a respeito oficialmente, talvez Draymond Green, talvez Klay Thompson, não sei. E ainda sobre esse mesmo assunto da época do Golden State Warriors, ele falou, se você não está passando a bola e fazendo corta-luzes para o Steph jogar, você vai ser cortado desse elenco, você vai estar fora do Golden State Warriors, porque a função sua em quadra é jogar para o Stephen Curry. Aí ele sai do Golden State Warriors e agora vamos para o Brooklyn Nets, onde ele fala, eu precisei começar a rir para parar de chorar. E fala, eu juro que eu tenho saudade do Ben Simmons. Pelo menos aquele negro passava a bola. Realmente ele não tentava nenhum arremesso. Calma que agora a gente saiu do Brooklyn Nets e foi para o Phoenix Suns. O cara postou um print de uma partida do Kevin Durant onde ele jogou muito mal e colocou embaixo assim, a vida com Devin Booker e Frank Vogel. A resposta do Kevin Durant, mano. 2 ditadores.
Stalin e Hitler, Mussolini e Kim Jong-un. O Suns era o meu time quando a gente perdia e era o time do Devin Booker quando a gente ganhava. Aqui eu não vou mentir que tem um quesinho de verdade ali. Era o time gigante, mais uma panela que o Kevin Durant montou quando eles perdiam, e era o time do potencial brabo, jovem jogador ganhavam e o Devin Booker se despontava mais. Só que, mano, essas duas comparações de ditadores com um ex-técnico e um ex-companheiro de time, pra mim é simplesmente uma insanidade completa. Ah, teve mais um também a respeito do Steve Kerr. Ele não só falou mal do Frank Vogel como o seu ex-técnico, mas desde que o Michael Jordan deu um soco no Steve Kerr, na cara do Steve Kerr, ele não fecha, vamos falar assim, ele não fecha com quem tem pele escura. E continuou dizendo, eu não respeito esse cara branco, esse cara não respeita o meu jogo de forma alguma. Aí então ele deu leves cutucadas assim, né, no Ben Simmons, falando que ele não estava jogando basquete de forma alguma e que o Brooklyn Nets não ajudou um cara que estava passando por problemas de depressão. Depois criticou a troca do Kyrie Irving, falando que trocaram o Kyrie Irving por que trocaram o Kyrie Irving por um cara que odeia basquetebol. Depois também deu aquela farpadinha no Jokic, falando alguma palavra a respeito dos turnovers do Jokic. Quando se referiram ali ao Chris Paul, ele simplesmente falou que o Chris Paul não era tudo isso. Tipo, dividir quadra com ele não era o que a galera imaginava. Naquele momento que ele tinha acabado de chegar no Suns, né? E cara, fora esses tweets já que eu já citei tudo, tem mais algumas coisas nessas contas falando sobre opiniões políticas, sobre algumas coisas que podem complicar mais o Kevin Durant e a imagem dele, assim, digamos, aos fãs da liga, aos fãs dele, né, na visão geral. Porque quando você é um cara do calibre desse, quando você é uma pessoa pública no geral, você tem que evitar ficar próximo a problema ou falar sobre coisas muito problemáticas. Pô, não é o seu trabalho? Não vem ao caso. E o Kevin Durant já é um meme conhecido por isso, tá ligado? Ele é um cara que tem problema de pele, que ele fechou uma parceria com uma empresa de loção, de hidratante, por causa daquela foto do tornozelo dele cinza de rachado. É até engraçado que no comercial dessa propaganda ele estava fazendo o quê? Lendo comentários no Twitter e respondendo eles durante a propaganda. Mas o fato dele ganhar dinheiro com alguma coisa que ele foi zoado é genial. Ele ser zoado por não tomar banho e ficar 2-3 dias sem tomar banho, e ele assumiu isso durante um podcast com o Fred VanVleet. E o fato dele já ter se envolvido em problemas antes por causa de contas fake. Então é muito fácil do cara fazer uma conta fake e conseguir fazer ela se passar por um Kevin Durant. Só que vamos aqui a alguns pontos que podem comprovar que essa conta é do Kevin Durant. Começando pelo fato de quando foi vazado esses prints de uma conta fake, de um possível Kevin Durant, em muitos momentos citando a si mesmo na primeira pessoa e não na terceira pessoa, não é quem fala a respeito do Kevin Durant, é quem tá falando de si mesmo. Ele imediatamente bloqueou aquela conta de ser aberta, né? A conta ficou como uma conta fechada. Se você procurar ela agora no Twitter, ela vai estar uma conta lá privada. Então, por que isso foi privado? Exatamente quando foi exposto todos esses tweets. Em podcasts e entrevistas recentes que ele fez em vários canais do YouTube e no próprio canal do YouTube do Kevin Durant, ele assume que ele ainda tem contas fakes e ele reafirmou para o Matt Barnes no podcast que os caras têm que ele vai continuar usando contas fake. Do you have burner accounts? Yes. I'm still gonna do the burner thing. I'm still gonna do that. You still on it? Yeah. Certain people I'm gonna come back on my regular account, but if I'm gonna try to do my thing, Hey, I so, wanna hey, get look in out. it. You know what I mean? Look out. Hey, I got the burner. It's still out there. It's lurking. E outra coisa que me deixa, tipo, assustado é quando perguntaram pro Kevin Durant, mano, se você pudesse escolher uma coisa pelo resto de sua vida, entre jogar videogame ou ter uma conta no Twitter, o que você escolheria? Give up one thing for the rest of your life. Twitter or video games? Damn. Which one? I'm gonna go Twitter. Because they don't deserve to hear this God level like talk I'm giving to them. They take it for granted, cuz. Sim, ele escolheu o Twitter. E aqui a gente tá falando de um cara que tem skin no Call of Duty. Um cara que comprou um dos PC mais caros, um dos setups mais caros. Dentre todos os jogadores profissionais, ele montou um setup muito monstro, velho. Que até virou notícia e matéria em vários lugares. E ele ainda assim preferia ter uma conta numa rede social tóxica pra ele ficar acompanhando aquilo que estão falando mal dele. E sobre esse tópico, os caras inclusive acharam um tweet pra fazer uma referência dele falando que o Twitter é melhor do que sair para uma festa, tá ligado? Sair para uma balada. Ele prefere ficar no Twitter. Aí mais uma situação, perguntaram pra ele, Kevin Durant, por que você fica tanto no Twitter? Por que você precisa responder a essas pessoas, ao Joãozinho 123 que mora com a mãe e tem 12 anos? E o Kevin Durant, Hey, what about the burner? The burner accounts. Did you have the little button switching back and forth? Yeah, it was, yeah. Why?
Because I wanted to be stealth. I didn't want nobody to know that was me. I mean, that's really why you get a burner account. I can see you cussing him out. I can see you cussing out, what's his name, Windhorse, all them, Sham Sharania. Why are you so worried about what the man living in his mama basement say I about you? mean, he need to know too. Basicamente respondeu, porque eles também precisam saber a verdade, eles precisam saber também o que eu penso. Mano. E é muito louco, parece que o Kevin Durant tá tentando passar o número de pontos que ele tem na NBA com o número de tweets. Ele tem, tipo, mais de 27 mil tweets e ele tem 31 mil pontos na carreira. Já ele consegue. Outro ponto que também ligaram uma coisa a outra, a conta fake dele do Twitter com ele, é que no dia 3 de setembro de 2021, no mesmo dia em que saiu o álbum Certificated Lover Boy do Drake, ele postou uma foto de coruja, né, pra dar aquele apoio ao seu brother, que tinha acabado de lançar um álbum brabo, que é um dos melhores álbuns do Drake, na minha humilde opinião. E detalhe que este tweet que ele fez a respeito dessa coruja saiu quase um mês depois dele criar esta conta, do nascimento dessa conta Get Off My Dickerson, e é o mesmo banner que tem lá da mesma coruja, que é o símbolo da marca do Drake, né, a coruja. E outro detalhe é que, tipo assim, essa foto foi postada, olha o nível de detetive aqui dos caras. Essa coruja foi postada, aparentemente, de um print da versão mobile do Twitter. Se você pegar e abrir uma foto de banner de Twitter, ela tem aquelas bordinhas arredondadas, bem semelhante a com a foto postada pelo KD. Anos atrás, alguém até desejou feliz aniversário pra conta fake do Twitter do KD, no mesmo dia. Não é só coincidência, não é possível. Então a rapaziada até nisso fez um TBT buscando no meio dos 27 mil tweets do Kevin Durant pra achar uma outra comprovação que ligue essa conta a ele. E por último, cara, essa conta em específico, ela se conecta diretamente com amigos do Kevin Durant, com companheiros que dividem mesa de podcast com ele. Teve um cara, alguma coisa Gonzalez aí, que é um cara que fazia podcast com ele, não sei se ainda faz até hoje, que tava nos mesmos grupos de conversa. Essas pessoas que são diretamente ligadas são amigos do Kevin Durant, em que se você for procurar as duas contas, tanto o Get Off My Dickerson quanto a conta oficial do KD, as duas seguem o mesmo perfil, então ele meio que usava essa conta aparentemente para trocar essa ideia e falar tudo o que ele pensava, incluindo com amigos dele, já para evitar que, se vazasse alguma coisa, saísse do arroba oficial dele. E essas mensagens, para vocês terem uma ideia, eram tão, assim, próximas da realidade de ser um Kevin Durant, que os caras perguntavam assim, quando que você volta pra quadra? Perguntando diretamente pro cara, quando que você vai estar de volta? E coincidentemente, uma dessas interações foi no dia que ele voltou de uma lesão, quando ele tava no Brooklyn Nets. Então suspeito? Um pouco, muito. Na verdade, pra caralho. Vamos encerrar por aqui, mas eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, sabe? Você acha que essa conta pode ser do Kevin Durant ou não? Na minha humilde concepção, tem uma chance muito grande, porque demonstra toda meio que a frustração e a tristeza de um cara, né, que já é muito adepto a usar uma rede social e ela como válvula de escape. E, sei lá, eu sinto uma infelicidade no Kevin Durant, não sei explicar, mano. Um cara que a vida inteira dele, desde que ele saiu do Oklahoma City Thunder, talvez tenha sido uma decisão, assim, que ele se arrepende de ter feito. Ele foi taxado de vilão, o cara passou por um Golden State onde o Curry é mais amado do que ele passou por um Phoenix Suns onde o Devin Booker é mais amado que ele passou por um Brooklyn Nets onde o Kyrie Irving, não, Kyrie Irving talvez não, o período dele no Brooklyn talvez tenha sido o que ele mais tomou responsabilidades pelas coisas que aconteceram, e agora chegando no Houston Rockets talvez ele esteja, né, vendo que o final da carreira dele está mais próximo, que ele já não é mais a primeira opção, ele não é mais a máquina incessante, incansante de pontos, e ele não é um cara amado pelo público como outros jogadores na qual ele dividiu quadra, sabe? Os jogadores que também tiveram um caminho de mudar de time, mas acabaram achando a sua redenção ao longo do tempo, como o LeBron, que foi muito odiado e acabou achando um jeito de ser menos odiado e ser amado por muita gente, sendo colocado no GOAT debate, né? O debate do melhor da história. Ele acha realmente que ele deveria ser citado no debate de melhor da história e isso deve irritar ele bastante. O próprio Russell Westbrook teve uma carreira, o Russell que ele criticou e a gente citou nesse vídeo, teve uma carreira que ele saiu de um time que ele também saiu, né? Saiu do OKC, foi pro Houston, passou por alguns outros times, foi trocado 6 vezes, né? Passou por 7 equipes. E mesmo assim ele é um cara amado por todos os times que ele passa e amado por muitos fãs de basquete. Então eu sinto uma frustração no Kevin Durant que talvez seja justificável essas atitudes meio imaturas dele, tá ligado? Só que pra um cara da idade dele, com toda a bagagem, a vivência que ele teve,
ele já deveria ter superado essa parada do Twitter, mano. Procura ajuda, velho. Então, sim, pode ser o Kevin Durant. Não é 100% de certeza. Mas, pra mim, Guibeira, me parece muito o tipo de atitude que o Kevin Durant teria em uma nova conta fake. Isso é uma das contas fakes, né, que tem a chance de ser dele. Mas nos demais era isso, minha rapaziada. Quero ver o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, mano. Porque, cara, quanto mais eu procuro aqui a respeito, mais tweets saem a respeito dessa conta e pra mim já deu. Vocês já entenderam bastante o tópico desse vídeo e é sobre isso. Então, se você quiser ajudar o canal mais diretamente, temos ainda 2 unidades da camiseta do Dennis Rodman. Adquira sua antes que acabe. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Até a próxima e falou!